esconderam, o seu próprio pé é apanhado. O Senhor é conhecido pelo julgamento que executa. O mal enreda-se na obra de suas próprias mãos. O mal será lançado no fogo do inferno. Comprimindo com força os lábios, Miss Brent fechou a Bíblia. Levantou-se, pôs na gola do vestido um broche com pedras e quartzo amarelo e desceu para o jantar. Capítulo 3, parte 1. O jantar estava no fim. A comida tinha sido boa e o vinho perfeito. Rogers servia bem a mesa. Todos mostravam a melhor das disposições. Haviam começado a conversar uns com os outros, com mais liberdade e intimidade. O juiz Wargrave, amolecido pelo excelente vinho do Porto, dizia coisas espirituosas e causticantes. O Dr. Armstrong e Tony Marston escutavam-no. Miss Brent palestrava com o General MacArthur. Haviam descoberto alguns amigos comuns. Vera Clayton fazia perguntas inteligentes ao Sr. Davis sobre a África do Sul. O Sr. Davis falava do assunto com muita fluência. Lombard escutava a conversa e, por uma ou duas vezes, ergueu rapidamente os olhos, estreitando as pálpebras. De quando em quando, seus olhos corriam em volta da mesa, estudando os outros. Esquisitas essas coisas, não? Disse Marston de repente. No centro da mesa redonda, sobre um suporte circular de vidro, viam-se algumas figurinhas de porcelana. Negros, disse Tony. A Ilha do Negro. Creio que a ideia é essa. Vera inclinou o corpo para a frente. Vamos ver. Quantos são? 10? Sim, são 10. Vera exclamou. Que engraçado. Devem ser os 10 negrinhos dos versos infantis. No meu quarto, a historieta está numa moldura pendurada sobre a lareira. No meu quarto também, disse Lombard. E no meu? E no meu? Todos juntaram suas vozes ao coro. É uma ideia divertida, não? Disse Vera. Uma notável criancice, grunhiu o juiz Wargrave, servindo-se de mais vinho do Porto. Emily Brent e Vera Clayton olharam uma para a outra e levantaram-se. Na sala, as portas envidraçadas estavam abertas para o terraço, deixando chegar até eles o murmúrio do mar contra os rochedos. Um som agradável, comentou Emily Brent, e Vera, secamente, tenho-lhe ódio. Os olhos de Miss Brent fixaram-se nela com surpresa. Vera corou e acrescentou, mais ponderada. Não creio que esse lugar seja muito agradável quando há tormenta. Emily Brent concordou. Não duvido que a casa fique fechada no inverno. Em primeiro lugar, não seria possível arranjar criados que quisessem ficar aqui. De qualquer maneira, deve ser difícil arranjar criados, murmurou Vera. E Miss Brent? A senhora Oliver teve sorte em conseguir esses 2. A mulher é boa cozinheira. É engraçado como as pessoas idosas vivem sempre trocando os nomes, pensou Vera. E em voz alta disse. Sim, acho que a senhora Owen teve, na verdade, muita sorte. Emily Brent tirara de sua bolsa um pequeno trabalho de bordado. Ia enfiar a agulha quando estacou, perguntando vivamente. Owen? Foi Owen que disse? Sim. Nunca encontrei ninguém chamado Owen na minha vida, exclamou Emily Brent. Vera arregalou os olhos. Mas, certamente deve... Não terminou a frase. A porta abriu-se e os homens entraram. Atrás deles surgiu Rogers, carregando a bandeja do café. O juiz sentou-se ao lado de Emily Brent. Armstrong acercou-se de Vera. Tony Marston caminhou devagar para a porta aberta do terraço. Blore ficou a estudar com ingênua surpresa uma estatueta de bronze, talvez perguntando consigo se aquelas bizarras angularidades eram realmente para ser uma figura feminina. O general MacArthur ficou de costas para a lareira. Cofiava o bigodinho branco. Com a breca, foi um excelente jantar. Começava a animar-se. Lombard folheava as páginas do Punch, que, como os outros jornais e revistas, se encontrava sobre uma mesa junto à parede. Rogers fazia a volta da sala com sua bandeja. O café sabia bem. Muito preto e quente. Todo o grupo havia jantado bem. Estavam satisfeitos consigo e com a vida. Os ponteiros do relógio indicavam 9h20. Formou-se um silêncio.
um silêncio farto e confiável. Dentro desse silêncio, ressoou a voz, inesperada, inumana, penetrante. Senhoras e senhores, silêncio, por favor! Todos se sobressaltaram, olharam em torno, uns para os outros, para as paredes. Quem estava falando? A voz prosseguiu, alto e bom som. Sois acusados dos seguintes crimes. Edward George Armstrong, de ter causado, em 14 de março de 1925, a morte de Louisa Mary Cleese. Emily Caroline Branch, de ter sido responsável pela morte de Beatrice Taylor, ocorrida em 5 de novembro de 1931. William Henry Bloor, de ter provocado a morte de James Stephen Landor, em 10 de outubro de 1928. Vera Elizabeth Clayton, de ter morto, em 11 de agosto de 1935, a Cyril Ogilvie Hamilton. Philip Lombard, de ter sido culpado, em fevereiro de 1932, pela morte de 21 homens pertencentes a uma tribo da África Oriental. John Gordon MacArthur, de ter, a 14 de janeiro de 1917, enviado deliberadamente para a morte o amante de sua mulher Arthur Richmond. Anthony James Marston, de ter sido, no dia 14 de novembro último, culpado pela morte de John e Lucy Combs. Thomas Rogers e Ethel Rogers, de terem sido, a 6 de maio de 1929, os causadores da morte de Jennifer Brady. Lawrence John Wargrave, de ter sido a 10 de junho de 1930, responsável pelo assassínio de Edward Seton. Acusados aqui presentes, tendes alguma coisa a alegar em vossa defesa? Capítulo 3, parte 2. Calou-se a voz. Houve um momento de silêncio petrificado, e em seguida, um estardalhaço de louças quebradas. Rogers deixara cair a bandeja do café. No mesmo instante, vindo de fora da sala, ouviu-se um grito e o baque de um corpo. Lombard foi o primeiro a mover-se. Saltou para a porta e abriu-a. Diante da soleira jazia um corpo dobrado sobre si mesmo, que era a Sra. Rogers. Marston! Chamou Lombard. Anthony correu a ajudá-lo. Juntos, ergueram a mulher e trouxeram-na para a sala. O Dr. Armstrong aproximou-se rápido. Ajudou a colocá-la no sofá e inclinou-se sobre ela. Não é nada, disse logo. Um simples desmaio. Daqui a pouco voltará a si. Arranje um pouco de conhaque, pediu Lombard a Rogers. Com o rosto branco e as mãos a tremer, o mordomo respondeu, sim, senhor, e saiu rapidamente da sala. Exclamou Vera. Que fala foi essa? Quem era ele? Parecia... Que está se passando aqui? Irrompeu o general MacArthur. Que espécie de brincadeira é essa? Sua mão tremia. Vergavam-lhe os ombros. De repente, parecia 10 anos mais velho. Bloor enxugava o rosto com um lenço. Só o juiz Wargrave e Miss Brent conservavam uma aparência de relativa calma. Emily Brent continuava tesa na sua cadeira, a cabeça erguida. Em ambas as suas faces havia uma pequena mancha de vermelho vivo. O juiz mantinha sua postura habitual, com a cabeça afundada nos ombros, coçando suavemente uma orelha. Só os seus olhos estavam ativos, revolvendo a peça em todos os sentidos, intrigados e sagazes. Mais uma vez, foi Lombard o primeiro a agir. Entregue a mulher desfalecida aos cuidados de Armstrong, ficou livre para tomar a iniciativa. Essa voz, disse ele, dava a impressão de que saía daqui mesmo. Quem foi? Quem foi? Gritou Vera. Não foi nenhum de nós. Como os do juiz, os olhos de Lombard percorreram lentamente toda a sala. Pousaram-se um instante na porta aberta para o terraço, mas por fim, Lombard sacudiu decididamente a cabeça. De súbito, os seus olhos iluminaram-se. Caminhou a passos rápidos para uma porta que ficava junto da lareira e comunicava com uma peça contígua. Com um gesto vivo, apanhou o trinco e abriu a porta de chofre. Entrou e imediatamente soltou uma exclamação satisfeita. Ah, aqui está! Os outros precipitaram-se para a peça ao lado.
Só Miss Brent ficou onde estava, muito rígida na sua cadeira. Uma mesa tinha sido colocada junto da parede, de separação com a sala. Sobre essa mesa havia um gramofone de modelo antigo, com uma enorme trombeta, cuja boca estava encostada à parede. Lombard afastou o aparelho e indicou 2 ou 3 pequenos buracos que tinham sido abertos discretamente na parede. Deu corda no gramofone, fez voltar a agulha ao começo do disco e imediatamente tornaram a ouvir: "Sois acusados dos seguintes crimes." "Desligue isso!" gritou Vera. "Desligue isso! É horrível!" Lombard obedeceu. Com um suspiro de alívio, o Dr. Armstrong observou: "Uma brincadeira indecorosa e desalmada, diria eu." A vozinha clara do juiz Wargrave murmurou: "Então pensa que se trata de uma brincadeira?" O doutor olhou admirado para ele. "Quem mais poderia ser?" O juiz passou um dedo de leve pelo lábio superior. "De momento, não estou preparado para dar uma opinião." Anthony Marston interpôs-se, dizendo: "Mas escutem, parece que estão esquecendo uma coisa. Quem diabo botou esse disco a rodar?" "Sim, acho que devemos investigar isso", murmurou Wargrave. Voltou à sala, seguido pelos outros. Rogers acabava de entrar, com um copo de conhaque. Miss Brent estava curvada sobre a figura gemebunda da Sra. Rogers. Rogers insinuou-se, jeitosamente, entre as duas mulheres. "Permita-me, senhora. Eu falarei com ela." "Ethel! Ethel! Está tudo bem, ouviu? Reanime-se!" A Sra. Rogers respirava convulsivamente. Seus olhos, arregalados e cheios de medo, percorriam e tornavam a percorrer o círculo de rostos que se formara em torno dela. A voz de Rogers era premente: "Domine-se, Ethel!" O Dr. Armstrong falou-lhe em tom macio: "Já está ficando boa, Sra. Rogers. Foi o choque apenas." "Eu desmaiei, senhor?" perguntou ela. "Sim." "Foi a voz, essa voz medonha, como um julgamento." O rosto da mulher esverdinhou-se novamente. Suas pálpebras caíram. "Onde está este conhaque?" perguntou rápido o Dr. Armstrong. Rogers colocara-o em cima de uma mesinha. Alguém passou ao médico, e este inclinou-se sobre a mulher que arfava. "Beba isto, Sra. Rogers." Ela bebeu, engasgando-se um pouco. A aguardente reanimou-a. Voltou-lhe a cor às faces. "Estou bem agora", disse. "Foi apenas o susto." "É muito natural", apressou-se a dizer Rogers. "Eu também me assustei. Até deixei cair a bandeja." Mentiras perversas é o que eram. "Eu gostaria de saber..." Rogers foi interrompido. Uma simples tosse, uma tossezinha seca, que, no entanto, fê-lo estacar bruscamente no meio da frase. O mordomo olhou para o juiz Wargrave, e este voltou a tossir. Depois disse: "Quem pôs esse disco no gramofone? Foi você, Rogers?" "Eu não sabia o que era", exclamou o criado. "Juro por Deus que não sabia o que era, senhor. Se soubesse, nunca teria feito isso." O juiz replicou seco: "Isso é provavelmente verdade, mas convém explicar, Rogers." O mordomo enxugou o rosto com o lenço e disse, aflito: "Eu estava apenas obedecendo ordens, senhor." "Ordens de quem?" "Do Sr. Owen." "Vamos esclarecer isto", disse o juiz Wargrave. "Quais eram exatamente as ordens do Sr. Owen?" "Eram para eu colocar um disco no gramofone. O disco estava na gaveta, e minha mulher devia fazer funcionar o gramofone quando eu entrasse na sala com a bandeja do café." "Muito interessante isto", murmurou o juiz. "É a pura verdade, senhor", exclamou Rogers. "Juro por Deus que é verdade. Eu não sabia o que era. Não fazia a menor ideia. Tinha um nome no disco. Pensei que fosse alguma música." Wargrave virou-se para Lombard. "O disco tem um título?" Lombard fez sinal que sim. Sorriu de repente, mostrando os dentes brancos e aguçados. "Perfeitamente, senhor. O disco chama-se O Canto do Cisne." Capítulo 3, parte 3. O general MacArthur irrompeu de súbito. "Isso é intolerável! Intolerável!"
Lançar acusações dessa espécie. Alguma coisa deve ser feita. Esse tal de Owen, seja lá quem for. Emily Brent interrompeu-o, dizendo com força: Justamente, quem é ele? O juiz interpôs-se. Falou com autoridade que lhe dava uma existência passada nos tribunais. É isso exatamente que devemos investigar, e com muito cuidado. Sugiro que, antes de mais nada, você leve sua mulher para a cama, Rogers. Depois, volte aqui. Muito bem, senhor. Eu ajudarei, Rogers, disse o Dr. Armstrong. Apoiada nos dois homens, a senhora Rogers saiu tropegamente da sala. Depois que eles desapareceram, Tony Marston disse: Quanto ao senhor, não sei, mas a mim não me desagradaria tomar um drink. De acordo, disse Lombard. Vou ver onde fica o bar, tornou Marston. Saiu da sala e voltou instantes depois. Encontrei tudo numa bandeja, pronto para ser servido. O rapaz depositou cuidadosamente a sua carga. Os 2 minutos seguintes foram passados em distribuir as bebidas. O general MacArthur serviu-se de uma respeitável dose de uísque, e o mesmo fez o juiz. Todos sentiam necessidade de um estimulante. Só Emily Brent pediu e obteve um copo d'água. Dr. Armstrong voltou à sala. Ela está bem, anunciou. Dê-lhe um sedativo para tomar. Que é isto? Drinks? Aceito um. Alguns dos homens tornaram a encher os seus copos. Momentos depois, reapareceu Rogers. O juiz Wargrave assumiu a presidência. A sala transformou-se num tribunal improvisado. Vejamos, pois, Rogers, disse o magistrado. Temos de examinar isto a fundo. Quem é esse Sr. Owen? Rogers olhou com espanto. É o dono da casa, senhor. Disso sei eu. O que desejo ouvir é o que você sabe a respeito desse homem. Rogers abanou a cabeça. Não posso responder-lhe, senhor. Nunca o vi pessoalmente. Houve um ligeiro murmúrio na sala. Nunca o viu? Interveio o general MacArthur. O que quer dizer com isso? Não faz ainda uma semana que estamos aqui, senhor, minha mulher e eu. Fomos contratados por carta, através de uma agência de empregos, a Regina Agency, de Plymouth. Bloor aprovou com a cabeça. Firma muito antiga, informou. Tem essa carta consigo? Prosseguiu o juiz. A carta que nos dá o emprego? Não, senhor, não aguardei. Continue sua história. Dizia, pois, que foi contratado por carta? Sim, senhor. Devíamos chegar aqui num dia determinado. Assim fizemos. Tudo estava em ordem aqui. A despensa repleta e tudo muito bem arranjado. Só foi preciso limpar o pó e o mais que segue. E depois? Depois nada, senhor. Recebemos ordens, também por carta, de preparar os quartos para uma recepção de hóspedes. E ontem, pelo correio da tarde, recebi outra carta do Sr. Owen. Dizia que ele e a Sra. Owen eram forçados a adiar a vinda e nos mandava fazer o melhor que pudéssemos. Continha também as instruções sobre o jantar, o café e o gramofone. Com certeza ainda tem esta carta? Disse vivamente o juiz. Tenho, senhor, está aqui. Tirou-a do bolso e entregou ao juiz. Fez este. Tem o timbre do Ritz Hotel e foi escrita à máquina. Rápido, Bloor foi colocar-se ao seu lado. Se o senhor me dá licença, vou dar uma olhada. Arrancou-a das mãos do outro e correu os olhos por ela. Máquina Coronation, murmurou. Completamente nova, sem defeitos. Papel Insign, o mais usado de todos. Daqui não sairá nada. Pode ser que tenha impressões digitais, mas eu duvido. Wargrave olhou para ele com um repentino movimento de atenção. Anthony Marston postara-se ao lado de Bloor e lia por cima do ombro deste. Os nomes de batismo são pouco comuns, não? Observou. Ulrich Norman Owen. Como é sonoro! Com um leve estremeção, disse o velho juiz. Estou-lhe agradecido, Sr. Marston. Chamou-me a atenção para um ponto curioso e sugestivo. Olhou para os outros, em redor de si, e avançando o pescoço como uma tartaruga, enraivecido disse, creio que chegou o momento de repartirmos uns com os outros tudo o que sabemos. Seria bom que cada um de nós comunicasse as informações que possa ter com referência ao dono desta casa. Fez uma pausa e depois acrescentou. Somos todos seus hóspedes. Penso que lucraríamos bastante se cada um de nós explicasse exatamente como isso veio a acontecer.
Seguiu-se um breve silêncio e, em seguida, Emily Brent falou com decisão. Há alguma coisa de muito singular em tudo isso. Recebi uma carta com uma assinatura pouco legível. Dizia provir de uma senhora que encontrei em certo lugar de veraneio, 2 ou 3 anos atrás. Supus que o nome fosse Ogden, ou Oliver. Conheço uma senhora Oliver e também uma senhorita Ogden, mas tenho plena certeza de que nunca encontrei ou fiz amizade com uma pessoa chamada Owen. Tem consigo essa carta, Miss Brent? Perguntou o juiz. Sim, tenho. Vou buscá-la para o senhor ver. Saiu da sala e 1 minuto mais tarde voltou com a carta. O juiz leu-a e disse: Estou começando a compreender. Miss Clayton. Vera explicou as circunstâncias em que fora contratada como secretária. Marston, disse o juiz. Anthony respondeu. Recebi um telegrama de um camarada meu, Badger Berkeley. Fiquei um pouco surpreso, pois imaginava que esse cavalão andasse pela Noruega. Dizia-me que desse uma chispada até aqui. Wargrave anuiu com a cabeça. Dr. Armstrong, fui chamado profissionalmente. Percebo. Não conhecia anteriormente a família? Não. A carta mencionava um colega meu. Para dar verossimilhança, disse o juiz. Sim. E presumo que esse colega esteja presentemente fora do contato com o senhor. Bem, é verdade. Lombard, que tinha os olhos fixos em Blore, disse bruscamente. Escute. Acabo de me lembrar que... O juiz ergueu a mão. Espere um pouco. Mas trataremos de cada coisa por sua vez, Sr. Lombard. Por ora, estamos indagando das causas pelas quais nos achamos todos reunidos aqui esta noite. General MacArthur? O general deu um puxão ao bigode e resmungou. Recebi uma carta de Star Owen, mencionando velhos camaradas meus, que se encontrariam aqui. Pedia desculpas pela forma irregular do convite. Infelizmente, não guardei a carta. Sr. Lombard, disse Wargrave, a mesma coisa. Convite, referência a amigos comuns. Fui na onda. Rasguei a carta. O juiz Wargrave voltou sua atenção para o Sr. Blore. Afagou o lábio superior com o índex e falou num tom perigosamente polido. Acabamos de passar por uma experiência um tanto perturbadora. Uma voz, aparentemente desencarnada, dirigiu-se a cada um de nós pelo nome e articulou acusações precisas contra todos nós. Daqui a pouco trataremos dessas acusações. De momento, estou interessado num pequeno detalhe. Entre os nomes enunciados estava o de William Henry Blore. Mas que saibamos, não há entre nós ninguém chamado Blore. Por outro lado, não se mencionou o nome Davis. Que tem a dizer sobre isso, Sr. Davis? Blore respondeu casmurro. Pelo jeito fui desmascarado. Suponho ser melhor admitir que o meu nome não é Davis. O senhor é William Henry Blore? Exatamente. Acrescentaria alguma coisa, disse Lombard. O Sr. Blore não apenas está aqui sob o nome falso, mas conforme notei esta noite, é um mentiroso de primeira. Pretende ter vindo de Natal, na África do Sul. Conheço a África do Sul e Natal. Estou pronto a jurar que nunca em sua vida o senhor pôs os pés naquele país. Todos os olhos se fixaram em Blore, olhos irados e suspicazes. Anthony Marston avançou um passo na direção dele, cerrando os punhos. E agora, seu cafajeste? Tem alguma explicação? Blore atirou a cabeça para trás, levantando o queixo quadrado. Os senhores estão enganados comigo. Tenho aqui as minhas credenciais e posso mostrar-lhes. Sou um ex-funcionário da Scotland Yard. Tenho uma agência de investigações em Plymouth e fui contratado para este trabalho. Por quem? Perguntou o juiz Wargrave. Por esse tal Owen. Juntou um tentador vale postal e deu-me instruções para fazer o que ele desejava. Eu devia fazer parte do grupo, disfarçado como um dos hóspedes. Recebi os nomes de todos os senhores e fui encarregado de vigiar a todos. A carta apontava alguma razão para isso? Blore respondeu com amargura. As joias da Sra. Owen. Só mesmo a Sra. Owen. Não acredito que exista tal pessoa. Novamente, o indicador do juiz afagou o lábio, dessa vez com certa deferência para com o interrogado. Creio que suas conclusões são justificadas, disse ele. Ulrich Norman Owen.
Na carta dirigida a Miss Brent, embora a assinatura do sobrenome seja uma simples garatuja, os nomes de batismo estão razoavelmente claros. Una Nancy Owen. Notem que as iniciais são as mesmas em ambos os casos. Ulrich Norman Owen. Una Nancy Owen, isto é, sempre U.N. Owen. Ora, com um pouco de imaginação, temos um não. Desconhecido, exclamou Vera. Mas isso é fantástico, é doido. O juiz sacudiu vagarosamente a cabeça e disse, ah, sim, não abrigo a menor dúvida de que fomos convidados a esta casa por um louco, provavelmente um perigoso louco homicida. Capítulo 4, parte 1. Houve um momento de silêncio, um silêncio de pasmo e consternação. Depois, fez-se ouvir mais uma vez a vozinha clara do magistrado. Passaremos agora à fase seguinte da nossa investigação, mas primeiro quero acrescentar à lista as minhas próprias credenciais. Tirou uma carta do bolso e atirou-a sobre a mesa. Isto pretende vir de uma velha amiga minha, Lady Constance Camelton. Faz alguns anos que não a vejo. Lady Constance tinha ido para o Levante. É uma carta vaga e incoerente, tal qual as que ela costuma escrever, e insta comigo para que venha encontrar-me com ela aqui, referindo-se nos termos mais vagos ao casal que hospedava. Observem que se trata da mesma técnica. Só menciono esse fato porque combina com as outras provas e depoimentos, surgindo de umas e de outros um ponto interessante. Quem quer que nos tenha traído para cá, essa pessoa conhece ou se deu ao trabalho de averiguar bastante coisa a nosso respeito. Ele, seja quem for, está a par da minha amizade com Lady Constance e conhece-lhe muito bem o estilo epistolar. Sabe alguma coisa sobre os colegas do Dr. Armstrong e seus atuais paradeiros. Conhece o apelido do amigo do Sr. Marston e o tipo de telegramas que costuma remeter. Sabe exatamente onde veraneou Miss Brent há 2 anos e a classe de pessoas que lá encontrou. Está muito bem informado sobre os velhos camaradas do General MacArthur. E depois de fazer uma pausa, o juiz concluiu. Ele sabe, como vem, bastante coisa. E baseando-se nesses conhecimentos, fez certas acusações muito definidas. Imediatamente, todos começaram a falar, ao mesmo tempo. Uma verdadeira Babel. O General MacArthur bradou. Um montão de mentiras! Calúnias! Vera gritou, com a respiração arfante. É iníquo, perverso! Rogers disse em voz rouca. Uma mentira, uma infame mentira. Nunca fizemos, nenhum de nós. Anthony Marston rosnou. Não sei o que pretendia esse cretino. A mão erguida do juiz Wargrave acalmou o tumulto. Desejo esclarecer o seguinte, disse, escolhendo cuidadosamente as palavras. O nosso desconhecido amigo acusa-me da morte de um homem chamado Edward Seton. Lembro-me de Seton perfeitamente bem. Presidia o tribunal que o julgou em junho de 1930. Era acusado de ter assassinado uma velha. Tinha um excelente advogado de defesa e causou boa impressão nos jurados, ao ser interrogado no banco das testemunhas. Contudo, as provas contra ele eram concludentes. Fiz o sumário de acordo com essas provas, e o conselho de sentença declarou o culpado. A defesa recorreu, alegando má orientação no julgamento. O recurso foi negado, e o homem devidamente executado. Quero declarar, diante de todos os presentes, que tenho a consciência absolutamente tranquila no tocante a esse caso. Cumpri o meu dever e nada mais. Lavrei sentença contra um homicida legitimamente condenado. Armstrong lembrava agora. O caso Seton. O veredito foi uma grande surpresa. Certa noite, por ocasião do processo, encontrara Matthews, consultor da coroa, a jantar num restaurante. Matthews mostrara-se otimista. Não há dúvidas quanto ao veredito. A absolvição é praticamente certa. Mais tarde, Armstrong ouvira comentários. O juiz foi 100% contra ele. Virou a cabeça dos jurados e ele foi condenado. Mas tudo perfeitamente legal. O velho Wargrave conhece a lei. Deu a impressão de que ele tivesse algum motivo de ódio contra o sujeito. Todas essas recordações
passaram céleres pela mente do doutor. Antes que pudesse considerar o bom senso da indagação,